Meus irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para pensarmos um pouco sobre a Palavra de Deus e nesse tempo difícil, não é? Nesse tempo difícil que eu quero convidar os irmãos para olhar para a Palavra, para que a gente possa encontrar na presença de Deus, aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, a paz para lidar com as situações nesse momento, não é? A gente lamenta o momento que o nosso país está vivendo, não é? De incertezas, de muita insegurança, irmãos nossos passando por desemprego, afastamento, trabalhando menos, recebendo menos, não é? Mas a graça do Senhor continua sendo sempre abundante no nosso coração. Quero, nesse momento, hoje é um culto, né, de oração. Nós lamentamos, não podemos fazer um culto ao vivo. Eu quero só dizer aos irmãos que o motivo pelo qual nós não fazemos ao vivo é a velocidade da nossa internet. Por isso foi sugerido aos irmãos baixarem um aplicativo chamado Zoom, para que a gente pudesse então interagir melhor e ter essa experiência maior de comunhão, né? Então, estou na expectativa de que os irmãos façam isso para a gente tentar um culto ao vivo em algum momento, né? Eu queria aproveitar esse momento e pedir aos irmãos que continuem não somente ofertando, mas também orando pelos nossos irmãos na Venezuela. Logicamente que esse é um momento de grande desafio, né? Porque é muito cômodo para nós quando nós temos todo o recurso e damos aquilo que consideramos suficiente, mas no tempo de possível escassez a gente deve ser movido de fato pelo amor, pela necessidade de nossos irmãos. Então, orar pelos irmãos na Venezuela. Nós enviamos uma oferta recentemente e normalmente o pastor John logo responde, agradecendo ao Senhor e falando sobre o valor daquela oferta, mas ele demorou-se por alguns dias e aí então mandei mensagem preocupado, porque além de contato com o pastor John, eu tenho feito contato também com o pastor Pedro, que é o capelão das Forças Armadas. Orem por esse homem também. Ele tem, não sei como, mas ele tem feito um trabalho onde ele alimenta 80 crianças na Venezuela, né, e muitas delas com seus pais também, né? Então, orar por esse povo. Mas, então, o pastor John ontem respondeu a minha mensagem e pediu desculpas, né? E a desculpa dele foi a seguinte: pastor, meu amigo, me perdoe a demora em responder, porque toda vez que chega uma oferta, nós temos que correr para procurar comida e abastecer nossas casas. Então, eles tiveram uma reunião entre os pastores ontem. Os irmãos entendam o peso dessa palavra dele. Assim que uma oferta chega, nós temos que sair à procura de comida. Isso reflete, resumidamente, a situação da Venezuela hoje, né? Fronteiras fechadas com o Brasil, com Colômbia, como o Emanuel comunicou aos irmãos, 95 mil bolívares, né? Que aparentemente parece tanto dinheiro, 2 salários mínimos, né? Então, um salário mínimo não compra uma cartela de ovo. E essa palavra dele também nos faz pensar sobre a escassez de alimento. Não só tem havido saques no país, né, mas a comida não tem chegado em muitos lugares, exatamente porque o governo não tem permitido que as pessoas abasteçam seus carros. Então, a nossa oferta chegou e eles foram imediatamente à procura, não primeiramente comprar, como se fosse a nossa realidade, ir ao mercado da esquina, ainda que com máscara,
comprar, não, eles foram procurar aonde nós vamos comprar comida, né? Então, irmãos, isso é lamentável, muito triste. Então eu quero encarecidamente pedir aos irmãos que continuem sendo fiéis ao Senhor. Nós estamos segurando as cordas desses irmãos, com certeza. Deus tem nos usado muito, né? E é uma oportunidade para que a gente tenha a nossa fidelidade aí testada. Queria compartilhar com os irmãos, né, sobre a nossa vida devocional, nossa vida de comunhão com Deus. A gente, com uma rotina muito variada, né, eu tenho procurado vir à igreja, estar na igreja, a Cleide tem estudado com os meninos em casa, e agora os pais que ensinam em casa decidiram voltar a se reunir, né, com todo o cuidado, tem feito isso. Ontem foi um dia assim, então tentando viver uma rotina mais normal possível. Alguns irmãos nossos direto em casa, outros alternando o dia de trabalho, mas a verdade é que nós estamos passando um tempo diferente e mais tempo em casa. E talvez aquilo que nós falávamos que era dificuldade com relação ao tempo, eu não faço a minha devocional por falta de tempo, né? E hoje nós nos vemos em casa por mais tempo, né? E não que isso justifique, jamais justifica, né? Mas nós hoje temos condições melhores para isso, possivelmente. Eu queria compartilhar com os irmãos um exemplo de disciplina nessa área, que eu confesso, irmãos, que eu luto. Eu penso que eu não luto sozinho, a luta dos irmãos também, né, de estar com Deus, decidir estar com Deus, né? Então, Marcos capítulo 1, versículos, o versículo único, versículo 35. E eu queria incentivar os irmãos, né, que nessas reflexões que têm sido postadas, os irmãos reunissem a família, lessem juntos, orassem juntos. Bom? Marcos 1,35 nos diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Sem dúvida alguma, Jesus não era uma pessoa que tinha tempo de sobra. Ele tinha uma agenda muito cheia. E quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós percebemos essa dinâmica de Jesus, né? Ele surge, João Batista, o seu primo, anuncia de que ele não era digno de desamarrar as sandálias daquele que viria, né? Viria não batizando com água, mas com poder, com o Espírito Santo e com fogo. E ele então batiza Jesus. Imediatamente ao batismo, no momento do batismo, há uma confirmação da autoridade de Jesus, quando o Espírito Santo em forma de pomba vem sobre ele, ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Deus então selando a autoridade de Jesus, confirmando que ele havia sido enviado pelo Senhor. Imediatamente ele é tentado, por 40 dias ele é tentado por Satanás. Na seguida, após ele vencer essa sua tentação, João Batista é preso. E ele então faz a sua primeira pregação pública, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, o primeiro sermão de Jesus, ele faz um sermão evangelístico. O reino de Deus está próximo. O que é preciso fazer diante disso? Arrepender-se e crer nas boas notícias de Deus. Ou seja, o próprio Senhor Jesus está anunciando de que ele é a resposta para a maior necessidade do povo. Então ele começa a manifestar a sua autoridade. Ele expulsa demônios, ele cura pessoas e é visível a sua autoridade sobre os males da natureza, sobre as trevas também. E em meio a uma rotina tão grande,
Jesus ele entende que foi necessário orar. O texto fala que ele levanta-se de madrugada. Mas como que nós entendemos madrugada dentro de um contexto judeu, judaico? O texto continua dizendo, quando ainda estava escuro. Então, o dia para o judeu, ele começa às 6 horas, né? E o dia termina também no pôr do sol, né? Mas o texto fala de madrugada, quando ainda estava escuro. Então, significa que Jesus levantou-se para orar antes das 6 da manhã. Levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Logo de cara, Jesus, sabedor disso, de que a vida que ele levaria não seria fácil. A vida como aquele que é o portador da boa notícia e que é a própria boa notícia de Deus para nós, ele tinha muito trabalho a fazer. E quanto mais trabalho, maior a necessidade de nós orarmos e dependermos de Deus. Esse texto então nos fala sobre algumas atitudes. Eu queria chamar a atenção dos irmãos sobre algumas frases nesse texto, né? Que vão chamar a nossa atenção. Jesus, ele levantou-se de madrugada, provavelmente por causa da sua rotina, e se nós lermos a sequência do capítulo, Jesus vai estar com o leproso, depois com outro paralítico, e assim continua. Ou seja, uma agenda cheia. Então Jesus ele entende que provavelmente por causa da necessidade, da carência, ele não teria tempo para orar durante o dia normalmente. Então ele se antecipa e faz aquilo que era mais importante, né? Ele vai estar com Deus, né? Ele levanta-se de madrugada. Talvez isso tenha uma aplicação muito prática para a gente. Primeiro, que assim como nós nos identificamos com Cristo, né, pela sua encarnação, porque ele morreu em nosso lugar, porque ele compartilhou a sua vida conosco, a própria palavra nos orienta de que nós temos que ser imitadores dele, né? Porque a nossa vida está nele, nós fomos comprados por alto preço. Então, devemos também buscar essa prática para a nossa vida. Se Jesus, sendo o cabeça da igreja, orava, tinha o hábito de orar de madrugada, priorizando a oração diante de tantas tarefas, um discípulo dele não é diferente. Então, temos que buscar ao Senhor. Falta-nos tempo? Tenho muitas atividades? Talvez seja uma realidade. Mas o que nós vamos fazer? Nós, com sabedoria, vamos definir o seguinte. Primeiro, as primeiras coisas. O que deve ser primeiro aos olhos de Jesus? Estar com Deus, né? Então, ele priorizou isso e ele então foi para um lugar deserto. Uma outra situação interessante que Jesus ele busca a solitude, ele busca a solidão, ele quer estar quieto diante de Deus, ele quer estar sem nenhuma interrupção. Ele não quer que nada e nem ninguém interrompa aquele momento com o seu melhor amigo, com o Pai, com aquele que ele precisava desfrutar da intimidade. Precisamos aprender com isso também. Sermos sábios em nos anteciparmos à rotina do dia, a uma criança que acorda cedo, às tarefas de lavar, cozinhar e darmos atenção às pessoas. Temos que nos antecipar e com sabedoria buscarmos no horário adequado para isso e um horário que então a gente tenha a possibilidade de estarmos a sós sem interrupção. Celular desligado, longe da gente, sem a chance de algum filho acordar, isso normalmente vai nos indicar a madrugada também, né? Por isso devemos fazer as mesmas coisas. A intenção de Jesus era afastar-se da agitação da vida, né? E
nós bem sabemos que estar em casa não significa a ausência de agitação, pelo contrário, né? Mais tempo com os filhos, exigindo de nós mais criatividade, né? A minha sogra me contou ontem que o André, filho de pastor Acre, estava chorando, cabeça baixa no sofá, e chorando, pedindo a mãe preocupada, perguntou: meu filho, o que houve, André? E ele chorando dizia: eu queria R$ 50 para comprar um brinquedo. Ou seja, a ideia de que ele já havia brincado tanto com tantas coisas e com todos os seus brinquedos que ele já estava já entediado, né? Tirei uma foto e mandei para minha sogra de Pedro, com 4 peças de roupa sobre o corpo, usando um mapa como se fosse um lançador de míssil, óculos escuros que ele ganhou da avó, óculos de adulto, diga-se de passagem, e, enfim, montou uma barraca com lençol na sala, né? E, enfim, o acampamento está pronto, né? Então, os nossos filhos, eles estão entediados também, então isso exige de nós mais atenção, mais criatividade, mais tempo, né? Então nós somos levados a buscar essa solitude também. Eu queria definir, então, diante dessa prática, desse hábito de Jesus, de levantar-se de madrugada, ainda que, e principalmente porque tinha muitas coisas a fazer, levantar-se de madrugada e buscar um lugar a sós com Deus para orar, com a seguinte frase: semelhantemente a Jesus, eu preciso buscar a solitude para ter um tempo a sós com Deus e assim desenvolver uma intimidade com Ele. Não basta eu somente conhecer o Senhor e desfrutar dos benefícios dele, né? Eu preciso zelar por esse meu relacionamento. E a vida devocional, ela nos propõe exatamente isso. Eu já ouvi de vários pastores que têm dificuldade para sentar-se para ter um momento devocional. Alguns porque conhecem profundamente o significado do texto bíblico e vão ter dificuldade de transformar aquilo em um estudo pessoal, personalizado para a sua vida. Outros porque dormem, simplesmente dormem pela sua rotina, pelo cansaço, né? Então, decidem orar quando dirigem, quando vêm as pessoas. A verdade é que tanto eu quanto você, nós podemos ter momentos de encontros com Deus durante todo o dia. Enquanto você lava uma louça, enquanto você dirige, você adora, você pode orar também, você pode falar com Deus em qualquer momento. A grande questão é que nós precisamos dar uma formalidade a esse relacionamento. Afinal de contas, nós temos prazer de estar com aquelas pessoas que nós amamos, né? E isso, eu quero aproveitar para aplicar para nós, é um grande teste para a igreja. Nós só sentimos falta daqueles que nós amamos, né? Então, pós-quarentena, será uma grande prova de integridade cristã, de amor pela Igreja de Cristo, o nosso retorno, né? Como que nós vamos retornar, né? Então, nós temos prazer, satisfação em estar com a pessoa que a gente ama, né? Então, Jesus entendeu isso e deve ser nosso papel também, buscar esse momento com Deus, né? Então, a devocional, ela é um momento formal, né, onde eu intencionalmente eu decido estar com Deus. Eu posso andando até a padaria, voltando para a igreja, em qualquer outra situação, eu posso falar com Deus. Eu posso recitar texto bíblico, mas eu preciso, como discípulo do Senhor, lembrando que nós vimos semana passada que o que significa ser discípulo, né? Então, na condição de discípulo de Cristo, eu preciso buscar intencionalmente estar com Ele, né? Então,
Agora, em que consiste devocional? Né? Poxa, pastor, eu tenho dificuldade para fazer isso formalmente. Né? Então, algumas dicas. O que é a devocional e o que deve fazer parte dela? A princípio, a devocional é um momento onde você e eu intencionalmente decidimos estar a sós com Deus, somente com Ele, sem nenhuma interrupção. Nós vamos ler a palavra, né? Nós vamos meditar nela. A nossa intenção é descobrir o coração de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, ler a sua palavra, meditando para que haja uma aplicação prática para a nossa vida. O que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer. Né? É um tempo de oração também, onde eu vou adorar o Senhor por aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele tem feito, mas por aquilo que Ele significa na minha vida, por Ele ser o meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Né? E daí nós temos uma linguagem muito apropriada nos Salmos, de como que os salmistas se dirigem a Deus, refletem o que eles pensavam sobre Deus, as suas experiências com Deus. Quando o salmista diz que Deus era o seu refúgio e fortaleza, é porque eles haviam experimentado situações assim. Então, nós vamos ler a palavra, vamos meditar nela, vamos tirar lições práticas para a nossa vida, né? E vamos, na nossa oração também, adorá-lo, vamos louvar a Deus, né? Nós vamos interceder por outras pessoas, vamos lembrar dos pastores, dos missionários, dos nossos irmãos, né? Situações das mais variadas. É um momento também de confissão de pecado, enfim, de gratidão ao Senhor. Isso é a devocional. Né? De maneira simples, você e Deus, é assim que acontece. Agora, qual é a motivação que eu tenho? E esse texto, por si só, ele já é uma motivação suficiente. Né? O Senhor da igreja entendeu que era importante orar. Né? E agora, antes de qualquer coisa, antes mesmo de Jesus, a gente aprende na palavra que estar com Ele agrada ao Senhor. O nosso coração pecaminoso ele é tão satisfeito nele mesmo que naturalmente nós não sentimos essa inclinação, esse desejo, mas por causa disso, Deus ele está muito mais desejoso e interessado em estar conosco do que nós nele. É por isso que a Bíblia nos fala no Novo Testamento que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores. É interessante essa frase, porque não é que Deus seja uma pessoa, um ser que está com uma síndrome de abstinência, ele está angustiado porque não está recebendo a oração de todos que ele gostaria. Mas o caráter de Deus, ele tem prazer nisso. Então Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a oferta diária que existia era a oferta do holocausto. Não uma oferta para expiação dos pecados, para perdão dos pecados, mas uma oferta que significava simplesmente agradar ao Senhor. Uma oferta que se achegasse a Deus como um aroma suave. Simplesmente para agradar a Deus. Né? E o Novo Testamento ele nos fala que essa é a nossa... Somos incentivados a isso, né? A oferecer um sacrifício de louvor a Deus, frutos de lábios que confessam o seu nome. Então, fazer uma devocional intencionalmente, separar um tempo, né, para ler a palavra, para meditar nela, para tirar lições para a nossa vida, para orarmos, e orações nesses mais variados sentidos, gratidão, adoração, intercessão, confissão, isso agrada a Deus. Né? E nós somos os maiores beneficiados disso. Primeiro que a gente
nesse encontro com Deus, como eu disse, nós estamos com aquele nosso melhor amigo. Né? Estamos com o nosso melhor amigo. Então a gente desfruta da presença do Rei. Segundo, que nós recebemos muita informação. Ao ler a palavra, a nossa maturidade ela tende a aumentar. A nossa dependência tende a aumentar. Então, nós, quando estudamos a palavra, há muita informação. A mudança na nossa vida se dá por aí. Eu vou aprender o que eu devo abandonar ou começar a fazer. É um momento também onde eu encontro encorajamento. Porque, embora eu saiba quem eu sou em Cristo e o que eu devo fazer, muitas vezes na vida nós nos vemos desanimados. E é a palavra de Deus que vai me confortar, vai me consolar, vai me encorajar. É através do Senhor, desse momento devocional, que também nós encontramos poder para vivermos a vida que temos que viver. Então, meus irmãos, essa palavra para que haja uma disciplina na nossa vida. E uma pergunta para você. Qual é a sua maior dificuldade para realizar a devocional? Esqueça a questão do tempo, esqueça as atividades, porque nós vimos que Jesus nos deu uma resposta aqui. Ele tinha muito mais atividade do que você, e ele então viu que há um caminho. Levantar-se de madrugada, se é o caso. Então não vamos botar a culpa no tempo. Né? Mas qual é a sua maior dificuldade para estar com Deus? Né? Com aquele que nós falamos ser o nosso melhor amigo, o nosso Senhor, aquele que nós amamos mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, eu penso que a maior dificuldade nossa é estabelecermos a disciplina, decidir um momento específico para fazer isso. Né? E não abrir mão disso, não abrir mão. Né? A hora, o local, e não abrir mão disso. Então, a disciplina ela é determinante nisso. Né? É muito fácil planejar. Aí eu vou todos os dias acordar meia hora mais cedo para estar com Deus. Mas o levantar-se da cama e ter essa atitude que é determinante. Né? Em todo tempo, Jesus demonstrou a sua dependência do Pai. Né? Então, o segredo da nossa vida cristã, de uma vida cristã vitoriosa, é exatamente isso: dependência de Deus. Né? Então, em tempos de dificuldades, de lutas como estamos passando, que o Senhor tem ensinado para a humanidade de que de fato Ele é Deus, que ninguém tem controle sobre nada a não ser Ele. Nós precisamos nos curvar diante desse Deus e caminhar com Ele. Né? Caminhar com Ele. Crescer diante do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero incentivá-los a estar na comunhão com o Senhor, a buscar ter essa disciplina e fazer como Jesus fez, e desfrutarmos dos benefícios dessa comunhão. Né? Seremos vitoriosos, teremos paz no coração, haverá harmonia em nossa casa, né? E, sobretudo, intimidade com Deus, crescimento, maturidade, se nós zelarmos por essa disciplina chamada vida devocional. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.